Hello, good peoples. Good people. Olha só, você já sabe, em outubro a gente tem uma tradição inventada a respeito do mês de horror. E daí, dia 15 de outubro, dia do professor. Daí a gente resolveu adiantar pra setembro. A gente vai recomendar pra vocês duas séries de professores que não são norte-americanas. Merli e Rita. Merli é da Catalunha e Rita é da Dinamarca. Rita tem as 3 temporadas no Netflix. A 4ª temporada acabou de estrear agora lá na Dinamarca. É mesmo? É. E Merli tem só a primeira, mas já tem a segunda pela vida. pela vida. Pela vida. E a 3ª vai estrear agora em setembro, dia 18 de setembro, se eu não me engano. Rita de 2012, bombou lá na televisão, na TV2, no dinamarquês. E a gente tem um vídeo de Skam, que é uma série norueguesa, então se você já viu esse vídeo, você sabe. Que a Marina adora as pessoas falando. Jonas! Gente, é maravilhoso, só por isso vale a pena. Só que tem uma coisa ruim, você não pode fazer nada enquanto você assiste. Se você perder uma linha, acabou. Acabou. E você nunca sabe se a legenda tá sincronizada também. Exatamente. Assim, pelo menos Merli a gente ainda consegue entender algumas palavras com o tempo, né? Porque tem algumas palavras... Mas eu achei tão engraçado que desvirtuando o vídeo completamente, que em Merli tem várias palavras que são do alemão. E francês também. Da Catalunha. Francês, eles falam muito francês. Tem uma, então, que é tipo bem-vindo, bienvenue. A junção do bienvenue, do francês, com o gut alemão. Bem legal. Sensacional, né? Então, só pela língua já é maneiro. E eu amei, olha só, pessoa. Na Rita, que é a série dinamarquesa, quando eles brindam, eles falam Skål. Aí eu fui atrás. Skål é da Carlsberg, que é dinamarquesa. Não pira. Todo dia você aprende um pouco. E que Skål significa brinde, então? É saúde, né? As duas séries são sobre professores, em tese, politicamente incorretos. Mas eu acho que essa denominação de politicamente incorretos não é uma boa denominação, porque não é bem isso. São professores não ortodoxos, porque eles são professores em que se preocupam com os alunos além do ensino, e os alunos são apaixonados por eles. E eles são de fala, tá nem aí, não tem menor, sabe? É isso. A Rita é maravilhosa. A Rita sou eu dando. A Rita, as 2 produções foram da TV da Dinamarca. A 3ª, provavelmente então a 4ª também, foi de coprodução com a Netflix, porque parece que bombou absurdamente na Dinamarca. O Canal Bravo comprou o piloto pra ser interpretado pela moça do Breaking Bad. A mulher A Skylar. E daí não foi à frente pela... É porque eles gostam, o norte-americano gosta daquela coisa do professor que faz rap com Shakespeare. Não tem nada a ver, não ia ter nada a ver. Gente, eu não entendo essa porra de comprar. Vai lá, compra a série e passa com a legenda, anjo. Pode? É permitido, tá? Ela é uma professora de literatura não sei se literatura dinamarquesa, né? É de literatura e história. Merli, que é o Merli Bergeron, de filosofia. E é sensacional, porque cada capítulo tem um nome de um filósofo. E eu acho maravilhoso, porque você pensa que vai ser tipo Aristóteles, Platão. Tem um episódio que ele fala de Judith Butler, gente. E isso é muito poderoso. Ele fala de Freud. Baseado em Sociedade dos Poetas Mortos, né? Adoro esse filme. E o Merli tem mais uma coisa de dentro da escola, no sentido da sala de aula. Ele fala muito de filosofia. A Rita é mais o ambiente da escola, né? A Rita não tem tanta ligação entre as disciplinas em que ela tá lecionando e aquilo que tá de fato sendo passado na série como problema, mas traz alguns problemas, que era uma coisa que eu e a Marina a gente sempre conversa sobre as séries, é que assim, em maior ou menor medida, dadas as totais proporções do fato de que, por exemplo, Rita tá na Dinamarca, Merli tá na Catalunha, que são iguais, por exemplo, a inclusão dos alunos, a homofobia, os pais o bullying, se metendo. São os pais achando que entendem mais de educação do que os professores e as pessoas qualificadas que estão ali e achando que o filho tem outras prioridades além da escola. Mas uma coisa legal, por exemplo, que eu aprendi é que na Dinamarca os pais participam muito da educação. E o interessante é que as 2 escolas são públicas. Isso tem também uma coisa bem interessante, né? Mas na Dinamarca, se eu não me engano, é quase todo o ensino público. Escola privada é tipo pra galera... Lá é diferente o conceito de escola pública, mas ainda assim é interessante que a dinâmica é parecida, né? E uma coisa que eu gosto muito é que, enfim, geralmente quem quer ser professor por vocação, né, não pra ganhar dinheiro, que também não tem nenhum problema, mas geralmente quem quer ser professor pela coisa de mudar as coisas, tem um papel além da sala de aula, né? E eu acho que o Merli e a Rita tem muito isso. A Rita, então, nossa senhora, a Rita ela é quase uma coisa assistencialista, né? De você se preocupar diretamente com aquela pessoa e não só dentro da sala de aula.
E é claro também que lá, eu não sei como é isso, mas nas séries eles trabalham exclusivamente nessas escolas, o que facilita 200%. Mas isso é muito interessante, você pensar o papel do professor dentro do desenvolvimento de um ser humano, né? A gente sempre fala da educação e muita coisa não é culpa do professor. Muita coisa é culpa do currículo, muita coisa é culpa da estrutura da escola, mas eu acho também que tem que se pensar como você tem... Toda profissão tem que ser remunerada de acordo com a dificuldade daquela profissão. Os professores são mal remunerados em todos os países. Mas quem é professor também tem que ter a plena noção de que você está participando do desenvolvimento de uma pessoa enquanto ser humano. Você é uma influência. Exatamente. Então a gente vê como várias vezes professores desestimulam alunos. Todo comentário que você pode fazer... Não, você não pode extrapolar a experiência pessoal para a sala de aula. Em Merli, tem uma professora que ela vai desestimular vários alunos, porque ela vai dizer basicamente pra uma aluna que ela é piranha, porque ela tá com a roupa decotada, que ela vai falar pro outro que ele é burro porque não sabe, não sei o que. Também coloca um pouco a noção de que o professor tem que ter a plena faculdade de que ele tá participando do desenvolvimento de vulneráveis, porque você tá lidando com crianças e adolescentes. O que você fala tem muito peso, você é uma figura de autoridade. Meu aluno ontem, gente, fui dar um esporro nele, eu fiquei depois com o coração assim, apertadíssimo. O aluno era um inferno, eu não consigo passar pela sala porque ele tá sempre no meu caminho tentando conversar com os outros. Mas aí eu fui dar um esporro nele. Você tem participação no desenvolvimento daquela pessoa. As escolas são muito desestruturadas e pelo que a gente vê, não é só aqui. Me irrita, por exemplo, um dos grandes problemas é que chegam os alunos da inclusão. Quais são os alunos da inclusão? Os alunos que seriam ditos especiais. Eu particularmente não gosto dessa palavra. São alunos dentro do espectro do autismo. Deu a entender na série, porque isso aconteceu de uma temporada pra outra, que isso foi uma decisão do governo, que deve ter acontecido mesmo, e daí eles receberam 28 alunos especiais que deveriam ser incluídos na sala de aula como qualquer outro aluno. E eles começam a ter problemas muito simples e, ao mesmo tempo, muito difíceis de resolver, com participação dos pais, tá? Todo mundo é integrado. Ele tem um menino com agorafobia, né? Essas séries têm uma perspectiva de que você pensa muitas coisas e você pensa como a escola é uma pequena sociedade, só que eu acho que ela é uma pequena sociedade muito responsável, porque é uma pequena sociedade que vai te lançar para a sociedade. Isso pode ser romântico quanto você quiser, mas eu realmente acredito que a escola tem esse papel. O professor, de alguma maneira, é a autoridade dentro daquela sociedade, né? Então é claro que o professor não é super-herói, a gente sabe exatamente. Pode também evitar certas situações, né? E tem... Quando você briga com o seu aluno porque ele chamou o outro de viadinho... Não é isso, exato. Pô, em Rita tem um episódio maravilhoso que é bem isso. Não é você falar que ele tá errado apenas. É você entender que ele é uma criança e que ele tá vivendo o meio. Então explica pra ele o que é, por que não. Você não precisa ter raiva da criança, você não precisa achar que ela é idiota. A Rita, a personagem, tem 3 filhos. Um dos filhos dela é homossexual. E aí ela tava... E o do Merli também, né? É, o do Merli também. Mas o Merli é maravilhoso. Porque ele fica, o Bruno, né, que é o filho dele, fica... Por que isso é normal, isso não é normal? Eu não gosto desse negócio de normal e anormal, entendeu? Tudo é normal e tudo é anormal. É maravilhoso. Ela entra numa sala de aula e uma criança tira uma nota maior, alguma coisa assim. Mas era tipo, ela fez o trabalho melhor, mas com mais cuidado, mas assim. E aí o molequinho chamou ele de viadinho. E aí ela fala assim, por que você tá chamando ele de viadinho? Você sabe o que é o viadinho, o que é... O menino não tava nem... Mas, e assim... Aquela homofobia nossa de todo dia, que não é feita somente a partir do ódio, mas é da falta de noção de que você tá lidando com pessoas reais. E aí ela chama o filho dela assim, vocês estavam falando de viadinho? Peraí, aí o filho dela vai lá falar o que é ser homossexual. É maravilhoso. Você tá lidando com crianças. Uma coisa é você ver um rapaz de 20, 18, chamou de bichinha, é outra coisa. Mas assim, a criança reproduz o que escuta, ela não sabe o que ela tá falando. Que é uma frase maravilhosa do Merli, num dos episódios da segunda temporada da série, que ele vira e fala, o problema são vocês? Não, o problema é a homofobia entre adultos. O problema é justamente que vocês ouviram a vida inteira de vocês que a homossexualidade era errada, que a transexualidade era errada, e vocês estão... Então, o problema não são vocês, o problema são os adultos. Então, de Merli, uma professora trans vai substituir uma outra professora, e aí quando chega ninguém sabia que era trans, chega na escola, e os documentos ainda dizem Joaquim, em vez de Kima e tal. E aí, quando o Merli decide dar a Judith Butler na aula dele, pra dizer, gente, gênero é uma coisa construída. Ter esse tipo de professor é muito legal. As coisas não são sempre da maneira que você tá acostumada. Isso. E eu acho que esse tipo de série é muito importante. E é importante nos dias de hoje. Pra família inteira assistir, sabe? Sim, pra pai e mãe, pra irmão, pra avó.
Sim. Porque nas duas séries e no nosso universo, a gente aqui no Brasil, tem uma coisa que eu acho que não é da nossa geração, mas é da geração de hoje, que é os pais interferindo cada vez mais de uma maneira errada, de uma maneira do tipo ensinar o que o professor tem que fazer, defender o filho sob qualquer circunstância, o que não dá, gente. A escola tem que ter a sua autoridade dentro E os daquele pais, momento. eles têm que lembrar que você tem profissionais qualificados dentro da Muito escola qualificados. para lidar com esse tipo de problema. Acontece muito com os professores de história, que é essa palhaçada de dizer que a gente é doutrinador. Adoro. Adoro. Por que a gente é doutrinador? Para pensar no que você tá falando. Para pensar no tipo de discurso que você tá vendendo, que você tá desvalorizando um profissional que tem uma formação. Ninguém doutrina Entendeu? ninguém 45 minutos Não por dá, semana. a gente Deixa não eu tem te nem falar. tempo de doutrinar, gente. Não dá. Não dá. Então isso é muito legal. E outra coisa que eu achei muito bom, especialmente em Merli, é que não tem aquela vibe estereotipada do adolescente. Os adolescentes são pessoas normais, com seus problemas, com suas coisas, ok. Mas não é aquela coisa, malhação. Como Scan. Scan acho que tem a mesma vibe, assim. Que a gente consegue se identificar A com gente os se personagens. identifica com aquilo, a gente viveu aquilo, não é uma Exatamente, coisa... exatamente. Né? Eu acho que todas essas séries, elas têm o seguinte fio condutor. Não julgarás. Que é muita coisa que a gente vê nas séries adolescentes e que a gente entende que tá ali pra uma determinada conscientização e pra gente falar sobre o assunto, muitas delas vêm com um julgamentozinho moral por trás, entendeu? Do tipo, o menino que usa drogas é um menino problemático. Eu acho que essas séries, elas são tão boas porque elas tentam não julgar os personagens e não dar ensinamentos morais acerca da vida dos personagens. Muito porque os protagonistas são completamente imorais, no sentido clássico. Eles são imorais, eles são Eles não estão nem aí. A da real- pá virada, como diria minha mãe. É isso. Exatamente. E acho que é isso que é o mais mágico, porque a gente se apaixona por eles e eles fazem coisas dentro da escola de maneira completamente não ortodoxa, do tipo de trazer problemas pra escola, mas com uma boa intenção e que funciona. Eles são humanos. E que funciona, exatamente. Eu acho que todos esses personagens, o interessante de todos os personagens dessas séries, seja Merli, seja Rita, a própria Scan que a gente falou, esses personagens são humanos. Você Muito. consegue se identificar com eles porque eles não são perfeitos. Eles erram tentando acertar, que nem você. No caso de Merli e Rita, são dois professores que eles estão o tempo todo tentando acertar com os alunos deles. Tem uma coisa muito interessante, que daí entra também nessa coisa da gente se vitimizar, a gente vai falar sobre isso num vídeo, que deu pra perceber muito assim. O professor é um profissional massacrado em todos os lugares. Dinamarca e a Catalunha são países muito mais ricos do que a gente, né, já que todo mundo adora pensar nesses termos. E em Rita a gente vê muitos professores que saíram da profissão por depressão. Em Merli também sofreram bullying dois casos, né? Que sofreram bullying dos alunos e tiveram finais muito trágicos, os dois. Isso não é aqui. Aqui a gente tem problemas em magnitudes maiores porque a gente é um país periférico, a gente é muito maior, enfim, não é isso que eu tô falando. Mas assim, isso não é uma coisa exclusiva da gente, já que a gente adora ficar dizendo que lá vai... Não, lá também tem isso. E lá também tem isso de uma maneira que as pessoas não sabem lidar, de uma maneira que os pais defendem os filhos, que o professor não é valorizado nesse sentido. Isso é muito triste. E eu adoro que o Merli, ele tá sempre sacaneando a Finlândia. Porque todo mundo adora falar da Finlândia, melhor sistema de ensino do mundo, blá 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 blá. E aí, em algum momento do coisa, o Merli se torna chefe dos professores. Ele se torna um chefe de estudos, né, que eles chamam lá na Catalunha. E aí ele tem que falar com os pais, ele tem que fazer uma palestra, e aí falam pra ele que ele tem que fazer um PowerPoint. Aliás, gente, eu vou fazer um PowerPoint assim, não sei o que lá é Finlândia, porque todo mundo adora a Finlândia. Todo mundo acha que a Finlândia é maravilhosa, e realmente, eu entendo a ironia dele. Na Finlândia também deve ter alguns problemas, Claro, gente. É. Não é porque é o melhor sistema de educação do mundo que consegue abarcar tudo. Porque não dá, as pessoas são diferentes, as necessidades das pessoas são diferentes e tá todo mundo tentando fazer o melhor que pode. Os pais de Rita, tem um episódio que perguntou pra ela porque ela queria ser professora. Que ela vira no final do episódio e fala assim: eu quis ser professora pra salvar os filhos dos pais. Isso é uma excelente frase. E aí a gente vê que em todo lugar do mundo, de achar que educação dentro de casa e educação na escola são a mesma coisa. Acontece com isso é que ou o pai tenta colocar a casa dele dentro da sala de aula, ou o pai acha que a sala de aula tem que fazer o trabalho dele.
Quando é são um dois trabalho trabalhos conjunto, diversos, né? e em alguns pontos eles são conjuntos. Esse episódio que a Rita fala que tem que salvar os pais dos alunos, são pais que acham que a escola tem que ser uma extensão da casa deles, dos hábitos deles, Não. das coisas que eles pensam, da maneira que eles fazem quando você tá lidando com várias crianças que Até vêm porque de vários outros pais. Se a escola é uma várias pequena outras sociedade, lógicas. a criança tem que estar acostumada a isso, E gente. é incrível as cenas de Rita em que colocam as discussões entre os pais. É muito bom. Porque É você muito você bom. acha que são as crianças que não conseguem se Não. entender, mas você vê como aquilo vem dos pais. Aquele episódio da Yordes, que ela quer fazer um jantar. Um jantar. Que a todo mundo falta de briga. empatia que os pais têm entre um e outro, a falta de tentar entender Isso o é só um outro. reflexo, né? É só um reflexo, Então. tá? Então se tem alguém assistindo aqui, a gente, e é pai e mãe, Ai, manda por favor, assistir né? Pode mandar assistir esse vídeo, a gente curte, mas assim, essas séries são fundamentais, gente, pra gente debater um monte de coisa da gente. tá bom? Ah, e feliz dia do professor, que a gente não vai poder fazer isso em outubro, porque a gente vai estar numa esfera sombria, mas a gente tá aqui pensando. Tá bom? Beijo. Gente, outubro tá chegando. E com outubro, o que vem com outubro? Panda Horror Show. Esse ano a gente teve uma ideia de fazer um negócio bairrista. E pra isso, a gente gostaria que vocês, por qualquer um dos canais que a gente tem, dividam as suas histórias sobrenaturais com a gente. Conta uma historinha de terror pra mim. Pode contar. A gente quer fazer um vídeo só com as melhores histórias de vocês. Tá Vamos? bom? Tá? Beijo.